Eclesiastes capítulo 3, versos 1 ao verso 8, que dizem assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo, que não joguemos nosso tempo fora. É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável que você dedique essa parte para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair. É importantíssimo. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acha que isso é saudável, é só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente e pior, não dá para recuperar mais. Filhos só são crianças uma vez na vida. Você só é jovem uma vez na vida. Casamento, certo? Aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento, na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só. Então, aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Para tudo que acontece debaixo do céu, tem o seu tempo. Deus, primeira coisa, Deus não está preso ao nosso tempo. Deus, ele é eterno. O tempo de Deus não é igual ao nosso. É outra coisa que você precisa entender. O tempo de Deus não é igual ao nosso. E olha, interessante, há um momento oportuno. É preciso que a gente saiba esperar o tempo oportuno. O tempo de Deus. Eu sei, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E na sua vida não é tão fácil esperar. Não é fácil esperar. Não é fácil. Porque a gente quer que as coisas aconteçam. E do nosso jeito. No nosso tempo. Mas não. As coisas não vão acontecer no seu tempo. As coisas não vão acontecer na sua hora. As coisas vão acontecer no tempo oportuno. E no tempo oportuno para Deus. O primeiro tempo que eu quero falar com você é o tempo dos outros. Aquele tempo que não é seu, mas você gostaria que fosse. O Salmo 73, ele ilustra isso de uma forma belíssima. Põe para mim, Salmo 73, aqui. Isso. Vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, né? Para com os limpos de coração. Preste atenção agora. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Faltou ou pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê?
pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Só aí, preste atenção, qual é o problema do salmista aqui? Me parece que esse é o salmo da comparação. Me parece que esse texto define a pessoa que olha para o tempo dos outros, para aquilo que está acontecendo na vida dos outros, e não consegue entender que o tempo dos outros não é o seu. Muitas pessoas se perdem canalizando tanta atenção para o que está acontecendo na casa do vizinho, na empresa do vizinho, na igreja do outro pastor, que esquece de canalizar suas forças para fazer as coisas acontecerem na sua própria vida. O salmista está dizendo que ele quase caiu, seus pés vacilaram, ele quase desviou. Quando ele começou a olhar o tempo dos outros. E o que estava acontecendo na vida dos outros era muito diferente do que estava acontecendo na vida dele. Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, ore, entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. A promessa tem um tempo. Não é quando você quer, não é quando ela foi declarada sobre a tua vida, não é quando você teve o sonho, não é quando o profeta profetizou, não é quando você quer, não é quando você está esperando. A profeta tem um tempo, a promessa tem um tempo. E a Bíblia diz que, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. A promessa foi feita a Abraão, mas o tempo da promessa se manifestou no Egito, em terra estrangeira, e no tempo de José. Nem tudo que Deus te prometeu vai se cumprir em você. Muita coisa vai se cumprir nos teus filhos. E deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar muito mais feliz do que fosse em você. Segundo tempo, fora do tempo. Aquilo que nós queremos, mas ainda não é o nosso. Pastor, que exemplo você pode usar para isso? O Saul. Saul queima uma etapa. E, gente, muita coisa, né, que nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter, mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo pode deformar você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu li um livro esses dias do Carlos Drummond, e o título dele é Fora do Alcance das Crianças. E ele começa a explicar por que é que tem coisa que a gente não recebe. Porque Deus não dá determinadas coisas para crianças. Tem que ter maturidade. Você tem que entender que tem coisas que são para você, mas ainda não é o seu tempo. Terceiro detalhe que eu gostaria de destacar aqui nesse verso é que diz que Deus determinou tempo para todas as coisas e que há propósito para cada uma dessas coisas. Ele não apenas determinou o tempo, mas Ele também determinou o propósito. E aqui está talvez uma das maiores angústias
que nós enfrentamos quando vemos os nossos projetos sendo alterados. É de entender qual é o propósito de Deus. Nós nem sempre conseguimos entender o propósito de Deus, mas somos amparados e consolados com a verdade de que Ele soberanamente está nos dirigindo os passos. Deus está nos dirigindo os passos, Deus está nos conduzindo, e tudo cooperará para a manifestação da sua glória e da sua vontade, porque Ele determinou o tempo para todas as coisas, bem como estabeleceu o propósito para todas as coisas. O tempo de Deus é correto. Aguarde o que Deus tem a fazer por você. Amém? Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento. Ele não chega. Ele sabe o que está fazendo. Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu tempo. Nós temos aqui para adiantar também aquilo que está no tempo para acontecer. E aprenda uma coisa nessa vida: toda oportunidade, ela tem um tempo de duração. Você precisa saber qual é o seu tempo de casar. Não queira casar antes da hora, e também não case depois. Não queira ter filho antes da hora, mas também não tenha filho velho demais. Você tem que entender o tempo da espiritualidade, o tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que tem que acontecer, né, no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo, para outros, um pouco mais tarde, para outros chega no modelo mais fácil, para outros no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o seu próprio tempo. O próximo, o tempo de Deus, tem o seu tempo. Pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus? Não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que, aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele. Quando eu olho para Davi, sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam: mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse: mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. Eu não estava em casa, é o que Davi poderia dizer. Quando Samuel esteve lá, todos os meus irmãos estavam lá. Eu estava no campo trabalhando, mas ninguém comeu nada. E o ungido fui eu, porque o tempo de Deus chegou para a minha vida. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, está assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescente. Pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona. Homens casados vivendo tempo e comportamento de solteiros. Pessoas invertendo tudo e pior, trazendo dores, desconfortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando. Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito. Sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor
melhor, um amigo melhor, é para melhorar. O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida.